E aí, galera, o Vasco busca contratações para 2024, né? E Júnior Alonso parece que tá chegando no Vasco, né, para trabalhar em 2024, né? O Alexandre Matos já tá buscando a contratação do jogador e busca também novas contratações. E o Vasco também tá tentando manter alguns de seus jogadores, e um deles é o Léo Pelé, né? O Léo, né, conhecido como Léo, o Léo que perdeu a titularidade, né? O Medel pegou a titularidade dele, acabou perdendo também a braçadeira de capitão, mas o Vasco quer manter o jogador para a temporada de 2024. Parece que o jogador é essencial ainda para a equipe do Vasco, já que o Medel não tem condições de jogar todos os jogos, o jogador já tem uma idade um pouquinho avançada. O Léo já teve sondagem de outras equipes e pode sim, talvez estar de saída do Vasco. Ele tem ainda contrato com o Vasco, mas pode ser que ele vá para outro clube caso ele não tenha muito espaço no ano de 2024. E vamos acompanhar as últimas informações do Vasco e as contratações aí do Vasco para De 2024. olho em oportunidades, é o Cícero Melo que conta pra gente como está o Vasco no mercado. Olá, fã de esportes. O novo diretor executivo da SAF do Vasco, Alexandre Matos, continua trabalhando para reforçar o time Cruz Maltino para a próxima temporada. O primeiro nome da lista é do zagueiro paraguaio, Júnior Alonso, 30 anos de idade, que pertence ao Krasnodar da Rússia. O preço está fixado em 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, mas o Vasco está tentando diminuir um pouco este valor. O jogador postou aí nas suas redes sociais que está chegando ao Brasil. Tanto pode estar vindo para acertar com o Vasco, como também a notícia que a gente obteve é de que ele vai passar as suas férias com a família no Nordeste. Outro jogador que interessa muito ao Vasco é o volante e meia Praxedes, do Red Bull Bragantino. Ele está emprestado até o final do ano ao Vasco, mas o técnico Ramon Dias já informou à diretoria Cruz Maltina que quer a permanência do jogador para 2024. O preço é que está um pouco salgado, 5 milhões de euros, 26 milhões e 800 mil reais. O Vasco tenta diminuir um pouco também este valor para fechar mais esta contratação. Alguns jogadores que estavam emprestados até o final do ano já estão sendo liberados, não vão permanecer no clube. Os casos do zagueiro Robson Bambu, que vai voltar ao Nice da França, e do atacante Sebastião Ferreira, que está sendo devolvido para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Vamos lá, Júnior Alonso pelo Krasnodar, foram 43 jogos, titular em todos, minutos por partida 85,7, fez um gol, mas estamos falando de um defensor, rebatidas por jogo 2,3, interceptações por jogo 5,5. Gostaria de ouvi-lo sobre Júnior Alonso, que foi muito bem no Galo, depois quando voltou nem tanto. Nem tanto. E aí? Mas bom jogador, qualifica o Vasco, é uma boa ideia. O Vasco precisa de mais segurança, mais solidez. O Vasco tem que ter um ano tranquilo, com algumas condições de oferecer ao seu torcedor momentos de alegria que não sejam apenas relacionados à manutenção do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro daqui a um ano. O Vasco tem condições de montar uma equipe que queira mais e que possa fazer mais, com a sequência do trabalho do Ramon Dias, a comissão técnica dele, e contratações como essa. Eu acho uma boa ideia, acho que o Vasco fica melhor, fica mais forte, e essa é uma necessidade que o clube tem. Quando um clube vira SAF, a gente vê muito sommelier de contratação, mas é importante avaliar, às vezes, o patamar financeiro, o nome do jogador, para você medir quão agressivo ou não é um clube. Quando você vê o Júnior Alonso, mostra um Vasco que está retomando esse protagonismo. Então, Felipe, é curioso isso, né? Porque a gente conversou quando a contratação do Alexandre Matos para dirigir essa parte de negociações e aquisições, né? Não são fusões e aquisições, né? São negociações e aquisições por parte do Vasco. A gente falou sobre esse perfil que ele teve nos clubes, na maioria dos clubes em que ele passou, por contar com um orçamento muito bom, e o Vasco inegavelmente vai dar a ele uma boa condição de investimento. Mas o torcedor imediatamente, eu acho, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, imagina que vem aí uma lista longa de gente consagrada, só jogador bom, só aposta grande e tal, e não é assim. Eu acho o Júnior Alonso um exemplo de jogador de perfil que o Vasco precisa. O Vasco não precisa de grandes demonstrações de investimento, às vezes sentimentais, com jogadores numa idade mais avançada ou que têm relacionamento com o clube, aquelas coisas que normalmente acontecem aqui no Brasil e deixam o torcedor com o coração mais aquecido. O Vasco precisa de um time bom,
de um time coletivamente forte. Eu tenho certeza que é isso que o Ramon Dias tem pedido internamente. Nós vamos seguir aqui o Sport Center agora com destaque internacional. João Castelo Branco teve uma entrevista. Galera, isso aí, né? O Vasco segue firme no mercado da bola. O Júnior Alonso, galera, na minha opinião, seria uma boa contratação, sim, né? Para chegar no Vasco e ajudar o Vasco nessa retomada, né? O Vasco quer voltar a ser gigante do futebol brasileiro e tá pensando nisso, né? Não é à toa que trouxe o Alexandre Matos. O Alexandre Matos chega com essa missão, né? De fazer a equipe do Vasco voltar a ser uma gigante do futebol brasileiro. O Vasco sempre foi uma equipe, uma camisa muito forte, né? E nos últimos anos aí, né? Que a gente pegar, né? A década aí não tem sido boa pro Vasco, né? Lembrando que o Vasco está tendo muitas dificuldades nos últimos anos com contratações, mas agora parece que o Vasco está retomando o caminho. A SAF vê a necessidade de fazer bons investimentos, porque o Vasco precisa. Não adianta você querer montar o elenco mediano para poder disputar Campeonato Brasileiro, porque não dá. Não dá. O Vasco praticamente brigou aí para poder continuar na Série A, né? E na minha opinião, galera, o Vasco é uma equipe que tem que estar brigando sempre pela ponta. Pelo tamanho da camisa do Vasco, é sempre pela ponta das competições. E o Ramon Dias já conversou, ele quer permanecer no Vasco, mas ele quer o planejamento, quer saber se vai ser mantido, né, o que foi prometido, que é a contratação de mais jogadores. Ele quer fazer um trabalho no Vasco, um trabalho diferente, né? Ele quer fazer a equipe brigar por coisas melhores no campeonato. Ele não quer somente ficar nessa de brigar pela parte do Campeonato Brasileiro, né, a parte de baixo, né? Foi na última rodada que o Vasco conseguiu se livrar do rebaixamento. E o Ramon Dias, né, galera, é um técnico experiente. Na minha opinião, se não fosse o Ramon Dias, o Vasco não teria permanecido na Série A. O Vasco teria caído, que a situação do Vasco estava quase irreversível, mas o Ramon Dias que chegou e conseguiu fazer o Vasco somar mais de 30 pontos, né, que foi uma pontuação, na minha opinião, assim, surpreendente no segundo turno. O Vasco melhorou muito e conseguiu se permanecer na Série A, mesmo sendo na última rodada. Não importa, muitas pessoas devem falar, mas foi na última rodada. Não importa, não importa, entendeu? O que importa é que o Vasco conseguiu se manter na Série A, e o planejamento agora do Vasco é outro, é um planejamento diferente, é um planejamento onde o Vasco agora está visando contratar mais jogadores, montar uma equipe bem competitiva e bater de frente, não só no Campeonato Carioca, mas também no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco quer bater de frente com o Flamengo, Fluminense, Botafogo também, que o Botafogo deve também se reforçar. Então o Vasco não pode ficar para trás e tem que continuar firme aí, contratando jogadores para poder não correr o mesmo risco que correu nesse ano de 2023. Galera, se vocês confiam aí no novo Vasco, deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, né, de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.